Boa noite, telespectadores. Boa noite. Está no ar mais uma edição do Mentes que Marcaram, o programa que mergulha nos grandes mistérios da mente humana e leva ao público temas da psicanálise, psicologia e saúde mental, de forma acessível e profundamente humana. No episódio de hoje, vamos revisitar um dos casos mais icônicos e também mais controversos da história da psicanálise, o caso Dora, atendido por Freud no ano de 1900. Um caso que mais de um século depois ainda desperta debates intensos e críticas. Mas afinal, quem foi Dora? No programa de hoje, nossa equipe foi a fundo para entender o que estava por trás dessa história. Investigamos documentos, entrevistamos especialistas e reconstruímos os detalhes desse caso marcante. Freud acertou, errou ou estaria apenas abrindo o caminho para uma nova forma de compreender o sofrimento humano? Acompanhe com a gente mais um Mentes que Marcaram, onde toda mente tem um enigma e nós vamos decifrá-lo. Convido a correspondente Tayane para nos trazer mais informações sobre o caso. Boa noite, Tayane. Boa noite, Wellen. Boa noite, Carol. Nascida em Viena em 1882, Ida Bauer, aos seus 18 anos, tornou-se oficialmente paciente de Freud, recebendo o pseudônimo de Dora. Mas os sinais de sofrimento emocional começaram muito antes. Segundo relatos, Dora já apresentava sintomas nervosos aos 8 anos de idade. Naquela época, sofreu de dispneia crônica, um problema respiratório, que apareceu após uma simples excursão às montanhas. Na ocasião, os médicos atribuíram o quadro a um esforço físico. Ela também passou pelas doenças infecciosas comuns na infância. Curiosamente, havia um padrão. Seu irmão adoecia de forma leve e logo depois Dora apresentava os mesmos sintomas, mas de forma mais intensa. Aos 12 anos, vieram as dores de cabeça unilaterais, semelhantes a enxaquecas, acompanhadas de ataques de tosse. No início, os dois sintomas ocorriam juntos, mais tarde seguiram caminhos diferentes. As dores de cabeça cessaram aos 16 anos, mas a tosse persistiu. O momento mais alarmante aconteceu quando seus pais encontraram uma carta de despedida. Nela, Dora dizia que não suportava mais a vida. Após uma discussão familiar, ela perdeu a consciência pela primeira vez, em um episódio seguido de amnésia. Foi então que se decidiu, mesmo contra sua vontade, que ela deveria iniciar o tratamento com Freud. Segundo o próprio Freud, Dora apresentava ânimo deprimido e alterações de caráter. Mas fica a questão, o que exatamente Freud encontrou nos relatos de Dora? E como a sua interpretação lançou luz sobre os conflitos psíquicos por trás dos sintomas? Wellen, Carol, é com vocês. Agora vamos falar com o nosso correspondente Caio, que fará a apresentação do caso. Boa noite, Caio. Boa noite, Wellen. Boa noite, Carol. Um drama familiar complexo se desenrolou no pitoresco balneário de Merano, na Itália, do início do século XX. O que parecia ser uma mudança em busca de saúde para o pai de Dora, logo se transformou em uma teia de relacionamentos extraconjugais e, chocantemente, um episódio de assédio que abalara a vida de uma jovem. A mudança para Merano teria sido motivada para a necessidade de um clima mais ameno para o tratamento de tuberculose do pai. O pai de Dora, no tratamento, era cuidado pela senhora K, que inicialmente parecia ser uma relação de cuidado profissional, rapidamente escalou para um caso extraconjugal. Em uma reviravolta surpreendente, o pai de Dora teria oferecido a jovem para o esposo da senhora K, e essa liberação consistia em um acordo tácito e explícito, abrindo caminho para o Sr. K investir na sedução de Dora. O primeiro incidente aconteceu quando a jovem tinha apenas 14 anos. O Sr. K a convocou para sua loja sob o pretexto de assistir uma procissão da igreja. No entanto, ao chegar no local, Dora se encontrava sozinha com o Sr. K. A situação culminou em um roubo de um beijo e pressão física, deixando a jovem totalmente assustada e desconfortável, que fugiu da loja em pânico.
Anos mais tarde, quando a jovem Dora teria 18 anos, o Sr. K teria expressado tremendo desprezo por a sua própria esposa, afirmando que desejava ficar com Dora. A pequena Dora, até então, teria dado um tapa no rosto de Sr. K, um claro sinal de repulsa e resistência às suas investidas. Este caso levanta sérias questões sobre as dinâmicas de poder dentro das relações familiares e sociais da época, a vulnerabilidade de jovens e mulheres complexas, a interseção entre a saúde, infidelidade e assédio. As consequências emocionais e psicológicas para Dora são inestimáveis. Diante de um cenário tão caótico, onde enfermidades, infidelidade e abusos se entrelaçam, a jovem Dora viu sua juventude marcada por sofrimento e confusão emocional. Foi neste contexto delicado que Freud entrou em cena, tentando compreender os sintomas e os silêncios dessa paciente tão singular. Quais intervenções psicanalíticas usadas? O que Freud encontrou? Voltamos ao estúdio. Agora vamos falar com a nossa correspondente Shelda, que falará sobre a análise freudiana dos sonhos de Dora. Boa noite, Shelda. Boa noite, Ellen. Boa noite, Carol. Ao longo da análise de Dora, 2 sonhos se destacaram e foram profundamente interpretados por Freud. Para ele, os sonhos revelavam conflitos inconscientes e desejos reprimidos da paciente, especialmente em relação à família e à sua sexualidade. Freud desenvolveu a chamada teoria dos sonhos, um dos pilares da psicanálise. Segundo ele, os sonhos não são meras fantasias, sem sentido, mas manifestações do inconsciente, revelando desejos reprimidos, conflitos internos e traumas psíquicos que não conseguem se expressar diretamente durante o estado de vigília. Para Freud, todo sonho possui 2 níveis. O conteúdo manifesto, que é aquilo que o paciente lembra e conta, e o conteúdo latente, que esconde o verdadeiro significado do sonho, ligado aos desejos inconscientes. Assim, interpretar os sonhos seria uma forma de acessar o inconsciente e compreender as angústias profundas do paciente. No primeiro sonho, Dora vê uma casa em chamas. O pai a acorda, ela se veste rapidamente e desce com ele e o irmão. A mãe, no entanto, quer salvar sua caixa de joias, o que irrita o pai. Freud interpreta o incêndio como símbolo de desejo sexual reprimido. O pai, como figura protetora, aparece em contraste com a mãe, retratada como egoísta, o que espelha a visão que Dora tinha da própria família. Ao fugir da casa, Dora estaria simbolicamente tentando escapar de uma situação opressora e afirmar sua autonomia diante do triângulo amoroso envolvendo ela, o pai e o casal K. Lembrando que o que Freud chamou de triângulo amoroso pode ser melhor compreendido hoje como um contexto de abuso de negligência paterna e manipulação emocional, no qual Dora foi silenciada e mal interpretada, inclusive na própria análise. Já no segundo sonho, Dora está em uma cidade desconhecida, recebe uma carta informando que seu pai morreu e tenta chegar à estação, mas nunca consegue. É um sonho cheio de símbolos e sensações de angústia. Freud entende que a cidade estranha representa o inconsciente. A estação de trem simboliza transição e mudança, e o sentimento de não conseguir chegar até ela traduz a frustração e a impotência de diante da própria realidade. Para Freud, o sonho reflete um desejo inconsciente de se afastar da família e uma tentativa de lidar com a culpa, o abandono e a dor emocional causados pela falta de apoio, principalmente por parte do pai. Por fim, Freud considerou esses sonhos como pistas para acessar os conflitos internos de Dora, ligando-os à sexualidade reprimida e aos traumas familiares. Contudo, muitos críticos afirmam que ele exagerou ao encaixar suas teorias, desconsiderando a autonomia da paciente e não dando atenção suficiente ao sofrimento real que ela expressava. Esses sonhos, embora ricos em significados, mostram também os limites da escuta de Freud, que interpretava, mas nem sempre compreendia.
Seguimos então agora ao estúdio junto com Carol e o Ellen. Agora vamos falar com a nossa correspondente Isabelle, que levantará críticas quanto ao posicionamento de Freud sobre o caso. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Carol, o Ellen. Hoje trago uma análise crítica sobre um dos casos mais controversos da história da psicanálise, o caso Dora, conduzido por Freud. Mais do que um simples relato clínico, esse caso se tornou um símbolo das limitações, falhas e contradições presentes na prática terapêutica da época. Dora, uma jovem de 18 anos, estava envolvida numa situação familiar extremamente complexa e dolorosa. Seu pai mantinha um relacionamento extraconjugal com a senhora K. E, em troca de manter esse envolvimento, tolerava as investidas inapropriadas do Sr. K contra a própria filha. Ao procurar ajuda, Dora trouxe relatos claros de desconforto, assédio e sofrimento. Entretanto, Freud, em vez de acolher plenamente sua dor, acabou interpretando seus sintomas como expressões de conflitos internos e desejos inconscientes, ignorando completamente a gravidade do que ela vivia. Esta postura gerou duras críticas, especialmente de movimentos feministas, de estudiosos contemporâneos e de profissionais da psicologia. Muitos apontam que Freud, além de minimizar o abuso sofrido, acabou reproduzindo uma lógica machista da época, uma lógica que colocava a voz da mulher em segundo plano e priorizava interpretações construídas exclusivamente pela visão do analista. As críticas do caso Dora, inclusive, se desdobraram em diferentes frentes. Críticas éticas, que questionaram a falta de uma escuta genuína, a imposição de interpretações e até mesmo a exposições de detalhes íntimos da vida do paciente. Críticas metodológicas, que apontam para o risco de uma dependência excessiva da terapia, deixando de lado a realidade concreta e subjetiva do paciente. E também críticas socioculturais, que relevam como o caso reproduz padrões da época, especialmente o silenciamento das mulheres e a normalização da situação de abuso. Hoje, o caso Dora é constantemente revisitado, não apenas pela psicanálise, mas também por movimentos que defendem o direito das mulheres e por profissionais que lutam por práticas clínicas mais éticas, humanas e livres de julgamentos. E diante de toda essa repercussão, fica a pergunta: se por um lado surgem críticas tão fortes, qual foi, afinal, o impacto desse caso para a própria psicanálise? O Ellen, Carol, é com vocês. Agora vamos falar com a nossa correspondente Adriele, que falará sobre a importância do caso para a psicanálise. Boa noite, Adriele. Boa noite, Carol. Boa noite, Ellen. O caso Dora não só provocou polêmicas, como também revelou contradições importantes na atuação de Freud. Embora ele tenha dado voz a uma jovem que sofria, também impôs interpretações rígidas e pouco sensíveis ao contexto da paciente. Freud acreditava estar revelando verdades inconscientes, mas ao insistir em suas leituras teóricas, desconsiderou a dimensão do abuso relatado por Dora, algo que hoje seria inaceitável em qualquer processo terapêutico. Esse episódio escancarou o desafio de equilibrar escuta e teoria. Até que ponto o analista deve interpretar e até que ponto deve simplesmente ouvir? A resposta a essa pergunta passou a moldar a formação de analistas até os dias de hoje. Além disso, o caso serviu de base para revisões futuras na psicanálise, principalmente no que diz respeito à ética do cuidado e à escuta empática. Ele ampliou a consciência sobre os riscos de silenciar o sofrimento em nome da ciência. E é justamente sobre permanência e a atualidade desse caso que passo agora a voz para a minha colega que traz a conclusão dessa história que ainda ecoa na psicanálise contemporânea. Boa noite, Carol. Boa noite, Adriele. Freud é amplamente acusado de impor sua teoria ao invés de escutar verdadeiramente Dora. Ele interpretou seus sintomas e sonhos de forma rígida, baseado em suas ideias preconcebidas sobre sexualidade e histeria, desconsiderando a voz e experiência da paciente. Dora relatou ter sido assediada sexualmente pelo Sr. K, mas Freud minimizou o episódio, sugerindo que ela teria fantasiado
ou desejado inconscientemente a situação. Além disso, o seu pai a colocava em uma posição de moeda de troca, mantendo seu caso extraconjugal com a esposa do Sr. K. Enquanto Dora era exposta a abusos, Freud acolhia o que ela dizia, mas ao mesmo tempo a silenciava, incapaz de reconhecer a gravidade do que ela vivia. A própria interrupção da análise por parte de Dora pode ter sido interpretada como uma forma de resistência ao tratamento, revelando sua insatisfação com a forma como foi tratada. O caso Dora tornou-se emblemático, revelando como a psicanálise clássica, especialmente em seus primórdios, associava a histeria ao feminino, reforçando estereótipos de mulheres emocionalmente instáveis ou excessivamente sexuais. Mais de um século depois, o caso ainda provoca debates importantes. Ele desafia analistas contemporâneos a escutarem com mais sensibilidade, superando os limites da teoria, para verdadeiramente acolherem o sofrimento de quem busca ajuda. O caso Dora permanece atual porque nos lembra que escutar na clínica é mais do que interpretar, é reconhecer a dor do outro com a sensibilidade, sem reduzir sua experiência a uma teoria pré-estabelecida. Com isso, encerramos nossa cobertura sobre o caso Dora. Agradecemos a sua companhia e esperamos que esta reflexão ajude a construir uma escuta mais humana, ética e atenta. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Vamos lá. Quais foram as intervenções psicanalíticas usadas? O que Freud encontrou? Boa noite, Ellen Carol. Um drama familiar. Boa noite, Ellen. Boa noite, Carol. Não, mas aí, tipo, se tu quiser falar assim, tu fala boa noite, Ellen. E Carol. Boa noite, Ellen. Boa noite, Carol. Um drama familiar complexo se desenrolou. Porra! Esse episódio escancarou o desafio de que... Gente, que vocês estão rindo? Vocês estão atrapalhando a gente. Levanta sérias questões sobre as dinâmicas do poder dentro das relações familiares e sociais da época, a vulnerabilidade de jovens mulheres e complexas interseções entre saúde, infidelidade e assédio. As consequências emocionais e psicológicas para Dora, acaba, pelo amor de Deus! São inestimáveis. Diante que foi... Boa noite, Carol. Boa noite, Ellen. Nascida em Viena em 1882, Ida Bauer aos 18. Vocês se aquietam aí. Freud é amplamente acusado de impor sua teoria ao invés de escutar verdadeiramente Dora. Ela tem